Olá, a nossa saudação a todos vocês que estão aí conectados junto com a gente através do seu smartphone, do seu notebook, mas que especialmente vocês estejam conosco na mesma fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Este culto está no contexto do Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém e é recebido como o Rei. O seu nome é elevado no grito de Hosana nas alturas. Queremos iniciar e realizar todo esse encontro e esta proclamação da palavra, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, queremos acompanhar agora a primeira leitura bíblica, a leitura do introito. Acompanhem com atenção as palavras do Salmo 118. Salmo 118, do verso 19 até o 29. Assim está escrito: Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este salmo nos lembra da pedra que os construtores rejeitaram. Nós também muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada de fé, esquecemos desta pedra angular, esta pedra fundamental em nossas vidas e também sempre o rejeitamos. Mas o próprio salmista nos lembra de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós, em humildade, suplicamos o seu perdão e juntos dizemos: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Nós podemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Isto é sempre reafirmado em nossas vidas quando confessamos a Ele os nossos pecados, certos de que em Cristo temos o seu perdão. Por isso, viva em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de ouvirmos as demais leituras bíblicas para este culto e antes de cantarmos, queremos deixar um recado para as famílias com crianças. Então, queridas famílias, pedimos que continuem atentas com a educação cristã de suas crianças. Nesta época de isolamento social, uma maneira de adquirir bom material é entrar no site da IELB. Conferir onde existe uma aba dizendo Criança Cristã. Clique ali. Vai abrir um blog com atividades diárias
para as crianças, com base na fé cristã. Outra alternativa, por exemplo, é no próprio YouTube procurar desenhos bíblicos para as crianças. Aqui, por parte da comunidade Cristo, a nossa escola bíblica, a nossa escola dominical para as crianças, tem um grupo de WhatsApp e as professoras têm trabalhado com desafios de versículos bíblicos para memorizar e outras atividades. Caso você deseje participar desse grupo, entre em contato com os pastores. Continuemos cuidando também das nossas crianças, ensinando-lhes a palavra do nosso Deus. Em preparação às leituras bíblicas, cantemos o hino de número 86 do Inário Luterano. Acabamos de cantar na primeira estrofe do hino 86 que o Salvador Jesus, a sua glória, abandonou. Esta estrofe do nosso hino expressa muito bem aquilo que escreveu o apóstolo Paulo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 até o versículo 11, explicando ele então que a glória do Rei Jesus, do Rei que é recebido em Jerusalém, consiste na sua obra de cruz. E assim está escrito: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da Epístola. A leitura do Santo Evangelho nos apresenta esse relato extraordinário, simples, mas extraordinário, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler isso de acordo com o Evangelho de João, capítulo 12, os versos 12 a 19 e depois os versos 42 a 43. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Isso tinha sido profetizado por Zacarias, conforme o capítulo 9. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, a multidão também saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito isso. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. E agora os versos 42 e 43. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Bem, irmãos e irmãos, essa é a leitura. Depois o pastor Ismar vai enfatizar isto. Jesus é rei. Ele veio humilde, mas ele é rei, ele é Senhor. E nós queremos agora confessar que Jesus é rei, Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Eu convido a todos para, juntos, lá onde estivermos, unidos na mesma fé, que confessemos, dizendo: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus nos conserve todos nesta fé e nesta confissão, e que não tenhamos vergonha ou medo em dizer: Jesus é Rei, Jesus é Deus, Ele é o meu Salvador. Agora nós vamos cantar exatamente o hino 180 do Inário Luterano, que nos lembra: Jesus é Rei, ao Rei adoremos.
vento faz seu caminhar. Mistério sem fim o universo contém, que as leis do Senhor sempre em ordem mantém. A terra coberta com águas do mar, por ele foi posta no espaço a girar. Ó Deus, teu poder quem o pode narrar? Está nos fulgores do sol do luar, nas fontes das rochas, no campo e na flor, nas gotas de orvalho, na chuva e vapor. Nós, filhos do pó e de frágil viver, em ti temos fé, nosso Deus de poder. Mil bênçãos eternas quiseste nos dar, enviaste Jesus para o mundo salvar. Muito bem, pessoal, nós vamos refletir agora a partir das leituras bíblicas, em especial com base em João capítulo 12, que descreve, a partir do versículo 12, a história da entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele foi recebido com ramos por parte do povo. E este fato, este dia ficou conhecido como Domingo de Ramos, o dia em que ele foi recebido como rei. Que Deus abençoe o meu falar e o ouvir de vocês. Amém. Para começar essa nossa reflexão, eu gostaria que vocês lembrassem, pensassem naqueles muitos romances, séries e filmes que contam a história de reis, de rainhas, de herdeiros, de guerras, de reinados, enfim. São tantos. Mas se nós olharmos também para a Bíblia, veremos a história de vários reis. No entanto, o livro como um todo, a história como um todo, aponta para o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, a raiz de Davi, o leão de Judá. E o Domingo de Ramos, a história do Domingo de Ramos, ela é parte muito importante dessa história. E no livro de João, capítulo 12, no versículo 15, diz assim: Povo de Jerusalém, não tenha medo, veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Montado num jumentinho. Essa é uma citação lá do profeta Zacarias, quando ele diz: vem o rei, vem o Messias, mas, um adversativo, mas vem num jumentinho. Esse mas é porque é um contraponto ao nosso jeito de pensar, aquilo que nós idealizamos. Ele vem humilde, ele vem diferente, ele não vem num cavalo branco, ele não vem com um exército, poder e glória para subjugar os outros. Ele vem num jumentinho. Lá ele é recebido, as pessoas o receberam com ramos nas mãos. Em outras culturas, poderia ser talvez um tapete vermelho que estende, reconhecendo que ali está alguém nobre, alguém rei. Mas efetivamente, ele não quer ser recebido de uma maneira concreta, com ramos, nem com tapetes, mas por meio da fé. Por isso que convidamos a que você coloque o seu coração em Jesus. Isso tem a ver com o primeiro mandamento,
que lembra que Deus é um só, e assim nós entronizamos aquele que é o Rei dos Reis. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa reflexão nós precisamos perceber claramente que Jesus vem de um modo diferente como Rei, e queremos refletir em que tipo de Rei que Ele é, afinal de contas, e como Ele se manifesta nos nossos dias, e como nós o temos ou não o temos recebido. Na época de Jesus, muitos não o receberam por causa desta humildade toda. Inclusive, no próprio capítulo 12, base para essa nossa reflexão, no versículo 42 e 43, fala de alguns líderes que até creram em Jesus, mas diz assim que não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. E o versículo 43, acompanhem com atenção, coloca um veredito, uma linha que eles adotaram, e diz assim: eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Que grande perigo que a gente daqui a pouco haja e reaja como eles agiram, olhando e esperando apenas as glórias, os brilhos humanos. Lá no passado, o povo de Israel já tinha feito isso. No tempo dos profetas, dos juízes, como por exemplo o profeta Samuel. O povo diz que começou a olhar para os reinos vizinhos, para as nações vizinhas, e todos eles tinham reis. Eles também quiseram um rei. E Deus lhes concedeu Saul, mas o fez com pesar, porque disse que o povo estava o rejeitando como rei. Muitas vezes nós também temos rejeitado o Senhor Jesus como nosso rei, ou pelo menos temos entendido errado este reinado dele. A Semana Santa documenta, registra os fatos de várias procuras por reinos humanos. Era praticamente um Game of Thrones, uma luta por poder entre aquelas pessoas. Basta você lembrar, havia os fariseus, os sacerdotes liderados pelo grande sacerdote Caifás, tinha o Anás, pessoas que pensavam no privilégio, nas estruturas desse mundo, e por isso não reconheceram Jesus. Havia também o rei Herodes, na parte política, estrutural, que debochava de Jesus, que disse: já que tu é rei, vou te colocar uma capa, que ordenou que colocasse uma coroa, já que ele era rei, mas de espinhos. Os soldados o zombavam. Jesus passa do rei Herodes, vai para Pilatos, representante de outro reino, outro império, o Império Romano. Vários reis, e entre eles o rei Jesus. E o rei Jesus é colocado na parede por eles, nas inquisições, nas perguntas. Por exemplo, Pilatos olhava para ele e disse: tu és rei ou não é? Diga-me, afirma-me, tu és rei ou não é? Infelizmente, nós também muitas vezes colocamos Jesus na parede. Pensem bem, se às vezes no meio de crises, dificuldades, doenças, sofrimentos, aflições, muitas vezes nós também passamos a duvidar desse reinado de Jesus. É como que olhássemos para cima e disséssemos: tu és rei ou não é? E de certa forma negamos a Jesus. Mas ele reina, e você sabe muito bem que ele reina sobre tudo e sobre todos, mas de uma maneira diferente. Várias são as suas parábolas que diziam: o reino de Deus é semelhante a... Lembram? Uma delas diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente. Outra vez ele diz: como uma semente oculta. O reino de Deus não está literalmente nas estruturas humanas, mas foi lançado no mundo para crescer entre nós e frutificar. A gente tem que parar um pouquinho e entender melhor como é esse reino de Deus, esse que veio num jumentinho, que lá quando estava no ventre de Maria, aliás, ainda no útero de Maria, ele foi de Nazaré para Belém também num jumentinho, não para ser colocado num berço de ouro, mas junto a uma manjedoura. Que rei é esse?
podemos nos perguntar. Quantos confundiram, aliás, muitos seguidores de Jesus esperavam que ele ascendesse ao trono do Império Romano, que ele fosse coroado, que ele fosse rei. Aliás, acho que Judas pensava isso dentro do plano de traição. Queria forçá-lo a buscar uma estrutura política. E, gente, quantas vezes os cristãos hoje em dia esforçam-se e buscam também com bancadas e poderes a estrutura humana de poder, os tronos humanos. E esses tronos humanos vivem em conflito. Esquecem-se do que Jesus respondeu para Pilatos, quando Pilatos perguntou para ele. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas foi plantado nesse mundo. Não podemos esquecer disso. Ele é o Rei dos Reis. Aqueles que o debocharam e colocaram para longe, viram que ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Vive e reina para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso lhes dizer com toda a segurança: Cristo reina. É bem certo que ele disse assim: no mundo passais por aflições. Portanto, quando vier sinais, dificuldades, pandemias, doenças, problemas, não se apavorem, faz parte desse mundo. Mas não esqueçam, ele continua a reinar. Por isso podemos buscar e invocar com um coração certo e esperançoso de que ele atende às nossas orações. No início, meus irmãos, eu citei romances, séries e filmes. Aliás, todos eles normalmente têm um final feliz, não é verdade? E é assim que também promete com o reino de Deus, que está atuando neste mundo. Digo de novo, não por estruturas políticas e tronos, que por mais que tenham glória, é uma glória que se vai. Por mais que tenham um ouro, é um ouro que se perde. Mas ele reina pela sua palavra, que governa para sempre. E assim ele disse que um dia voltará em poder e grande glória, então em eterna glória, e reinará com todos os que creram nele. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero desejar assim profundamente que você se encha de coragem, porque nós temos um rei que reina por nós. Em algum momento nós estávamos como que perdidos, sequestrados pelo mal, mas ele veio com o seu exército, não com armas de fogo, não com espadas, mas com o poder da sua palavra e do seu amor. E venceu o pecado, o diabo, o mundo, venceu a morte. E agora nada pode nos separar deste reino. Por isso tenha coragem, tenha firmeza, viva os dias de sua vida como alguém que serve o Rei dos Reis, que veio em humildade e que reina em todas as coisas. Sempre quando olhamos a estação mudar, uma flor abrir, uma semente crescer, uma planta frutificar, podemos reconhecer que Deus continua reinando e que, sobretudo, Ele encontre no nosso coração também um lugar, um trono, e que a gente possa dizer sempre de novo: venha o teu reino, reina também em mim. Que essa certeza esteja no meu e no teu coração, hoje e para sempre, num final realmente feliz. Amém. Querido povo de Deus, quero convidá-los agora a acompanharem uma canção muito bonita, que diz e ora: reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, reina em mim. É a letra desta canção. E também, durante este momento, você vai ver aí na tela do seu smartphone, também do computador, maneiras com que você pode ofertar e participar da proclamação da palavra, por meio da qual Jesus reina, neste tempo de isolamento social. Acompanhe aí no seu celular e que Deus lhe abençoe na reflexão desta canção. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei.
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Querido povo de Deus, quero convidá-los agora a nos achegarmos diante dele em oração. A palavra de Deus nos deixa várias promessas. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E começa dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Confiantes nessas promessas do Rei dos Reis, o Salvador Jesus, nos acheguemos diante dele em oração. Orem comigo. Querido Deus, reconhecemos que Tu és o Rei dos Reis. Cremos que és a mente que projetaste e o poder que criou todo o universo. Louvamos pelas maravilhas das Tuas mãos. Sabemos que todas as maldades, tristezas, tragédias, doenças e dificuldades surgiram por causa do nosso pecado. Louvamos o Teu nome, porque sabemos que em Jesus e pelo perdão conquistado, um novo céu e uma nova terra estão por vir. Mas bem sabemos que vivemos nesse mundo e somos incumbidos de cuidar, proteger e amar uns aos outros. Por isso pedimos, ajuda-nos a reconhecer a Tua ação misericordiosa. Ajuda-nos a reconhecer quando vens em humildade. Não permita que nosso coração se desvie da Tua palavra e busque os poderes e reinos deste mundo. Antes, relembre-nos e ajude-nos a buscar Teu reino em primeiro lugar. Não na tranquilidade simplesmente, mas também nas tribulações, e na certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E com esta coragem e segurança, ajuda-nos a enfrentar todo e qualquer momento difícil. Pedimos, Senhor, nesta hora, em favor da humanidade. Como cristãos nos unimos e solicitamos Tua ajuda na luta contra essa pandemia que nos desafia. Ajuda
e abençoa os cientistas, profissionais da saúde, autoridades, a encaminhar e buscar soluções. Por outro lado, Pai Celeste, dá serenidade emocional e consciência de que nós estamos nas Tuas mãos, a fim de não agirmos como aqueles que não têm esperança. Cuida da Tua igreja, aqui na terra, Senhor, que cumpra sua missão e não se perca em meio a falsas doutrinas, nem em meio a planos de poder. Que o poder e a honra e a glória seja somente Teu. Que elevemos ramos com nossa fé e na contínua prática de boas obras. Assim, ó querido Pai, nos unimos também para interceder por outros enfermos, hospitalizados, enfraquecidos. Pedimos pela dona Liane Schreiber, membro aqui da nossa comunidade, e também oramos em favor do pastor Valdemar Fischer, enfrentando também dificuldades de saúde, assim como todos os demais que estão em hospitais, em clínicas ou mesmo nos lares, precisando da Tua bênção. Age com Tua palavra e dá-nos a certeza da vida eterna. E assim também consola aqueles que estão enlutados e abatidos pela dor da morte. Oramos pelos familiares da dona Salete Loic, que veio a falecer nesta semana. Ó Pai Celeste, dá-lhes consolo e a certeza da ressurreição. E assim pedimos, suplicamos, em todas as coisas, age com Tua palavra, transformando vidas e iluminando o caminho que devemos seguir. Derrama a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, tantas outras coisas que você gostaria de em particular pedir, nós queremos agora nos unir a você que está aí e a todos os cristãos, suplicando que o Pai Celeste venha a nós, haja entre nós e nos abençoe. E queremos fazer isso com a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam todos a bênção do nosso Deus, do Rei e Salvador Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos, irmãs, amigos em Cristo Jesus, dessa maneira nós concluímos mais um momento de culto. Queremos agradecer por vocês estarem conectados com a gente, acompanhando a palavra de Deus, proclamada também por este meio. A comunidade Cristo quer continuar refletindo esta palavra, em especial nesta Semana Santa. Queremos lembrar que também teremos um momento de culto como esse, na Sexta-feira Santa, às 10 horas, também no domingo de Páscoa, às 10 horas. E durante esta semana, teremos outras reflexões, sempre compartilhadas pelas nossas redes sociais, em especial no Facebook da comunidade. Acompanhe agora aí na tela do seu celular, do seu notebook, outros comunicados e lembranças da Igreja Luterana.
para a sua vida de fé no Rei e no Salvador Jesus. Que Deus acompanhe e esteja consolando e fortalecendo cada um, hoje e sempre. Até mais. Queremos deixar aqui o convite para que participem com a gente de reflexões segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira santa, nesta semana tão especial. Reflexões na página do Facebook da comunidade. Participe e reflita com a gente.